Mato Grosso. Chegou a hora de falar de futebol, de bater aquela bolinha com o amigo dos torcedores goianos, Cid Ramos. Ontem, Goiás, Vila e Atlético jogaram, o Atlético foi eliminado, mas o Goiás e o Vila seguem firmes e fortes na competição. O Cid, como eu disse, já está aqui ao meu lado e da Michele também. Mas Cid, antes da gente comentar esses resultados, vamos falar um pouquinho sobre aquele assunto polêmico que ontem nós abordamos aqui, sobre a pesquisa que constatou que nas redes sociais o Goiás tem mais seguidores do que o Vila Nova e, por consequência, também do que o Atlético. E aí você disse uma coisa meio polêmica que muita gente não entendeu muito bem. Fica aí a palavra para você. É verdade. Boa tarde, Michele. Boa tarde, amigo. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Está chegando o carnaval. Olha, muita gente me ligou, muita gente me procurou, porque não entendeu exatamente do que se tratava. Olha, preciso contextualizar, trazer para dentro do assunto o que eu falei. A pesquisa que você disse aqui ontem se tratava de participação das pessoas do Ibope, de participação das torcidas nas redes sociais. E aí eu disse que a torcida do Goiás, nesse aspecto, é natural que fosse maior do que a do Vila, por uma questão social. Isso é óbvio. Quantos milhões de brasileiros que não têm acesso à internet? Quantos milhões de brasileiros não têm condição de comprar um telefone ou um smartphone que dê acesso à internet? 40% só dos brasileiros têm acesso a smartphone. E por consequência, essas pessoas não têm acesso à rede social. Então foi aí que eu disse, olha, é por isso que a torcida do Goiás, nesse aspecto, deve ser maior, a pesquisa deve estar correta, eu não tenho nenhuma dúvida, exatamente por causa desse espectro social. Como se sabe, historicamente, a torcida do Vila é uma torcida de menor poder aquisitivo, são pessoas mais humildes. Agora, é óbvio, é evidente que eu sei... Você acredita de fato nisso, Cid, que tem essa diferença social mesmo, assim, por conta de torcida? Você acha que isso permanece? Nessa questão da rede social, sim, Michele. Claro. Porque, se a gente analisar, a gente tem maior público C e D do que A e B, em volume. Também, sim, claro, né? Mas aí, exatamente, é que entra, a minha opinião entra aí. O C e D tem muito menos acesso a essa possibilidade de interagir com o seu clube, de seguir o seu clube ou não, do que um A, B, que por uma questão lógica. Na torcida do Vila também tem muitos profissionais e aí, eu queria chegar hoje está tão disseminado, assim, Eu queria chegar aí. É evidente que todo mundo sabe que na torcida, aí se você pegar o conjunto da torcida do Vila Nova, ela tem advogado, cientista, jornalista, professor, o mais diversificado tipo de gente. É óbvio que agora, como se tratava, e aí é específico, a gente tratava especificamente da questão das redes sociais, foi por isso que eu dei essa opinião. Agora, aliás, para encerrar esse assunto, todo mundo que me conhece minimamente sabe para que time eu torço. Então vamos falar agora de Copa do Brasil? Vamos lá. Então vamos lá, Vila Nova. Vila Nova começou bem a caminhada dele na Copa do Brasil, Michele, e com um detalhe, enfrentou um adversário que não tem muita tradição no futebol brasileiro, o São Raimundo, lá de Roraima, mas o maior adversário não foi o time de Roraima, não, foi o campo. A gente mostrou aqui as imagens ontem, a péssima condição do estádio que o Vila Nova jogou, mesmo assim o Vila passou por cima de tudo. Com esse golaço aí do Giareta, pegou uma bomba com o pé esquerdo, fez um golaço de falta, o Vila avançou, venceu e o que é mais importante, não só avançou, como ganhou o dinheiro da próxima fase. Pelo jogo de ontem, o Vila já recebeu R$500 mil. Classificou-se, vai enfrentar agora o Joinville de Santa Catarina. Os jogos da segunda fase devem começar a partir do dia 21 de fevereiro. E aí o Vila, para jogar contra o Joinville, já amarra mais R$600 mil. Quer dizer, total de 2 jogos, 1,1 milhão. Para quem tem muito pouco como Vila Nova de dinheiro, já é um grande negócio. Tem que correr. Tem que correr. O Goiás também na mesma situação do Vila. Jogou num campo menor contra um adversário melhorzinho um pouquinho, mas o Goiás se impôs, fez um gol no comecinho do jogo. Esse campo tá melhor, hein, Cid? Tá, esse é muito melhor. Esse é um estádio, né? Aquele que o Vila jogou é um campo. Esse aí é um estádio, lá em Sinop, no Mato Grosso. Aliás, tem uma curiosidade sobre esse time aí que o Goiás enfrentou, o Sinop. O Sinop é o time onde... Não sabe campo de quê, né? Se é um campo de futebol ou um campo minado. Exato. E esse Sinop aí que o Goiás enfrentou é o clube pelo qual começou a jogar futebol o Rogério Ceni. O Rogério é paranaense, mas ele foi morar no Mato Grosso e ele foi revelado pelo Sinop, depois é que ele foi para o São Paulo. O Goiás fez esse gol com o Alex Silva no começo do jogo, conseguiu segurar e, via de regra, é isso que os clubes que jogam fora de casa, chamados grandes, têm feito. Eles vão lá na casa do adversário, faz um gol
E aí segura o jogo, se tomar o gol de empate, o empate também é deles, todos os grandes fizeram isso, menos o Botafogo, que tentou fazer essa estratégia, houve uma estratégia contra a Vamos falar um Aparecidense. pouquinho do Botafogo, E a que foi Aparecidense recebido ganhou. lá no Rio de Janeiro. O ônibus do time foi apedrejado pela torcida, principalmente por conta da raiva que os torcedores ficaram com o técnico do time carioca. Me parece que ele mudou a escalação pela primeira vez, colocou 3 zagueiros e eles estão culpando o resultado por conta disso, é verdade? A grande maioria das pessoas que eu tive contato acham que o erro foi estratégico, de estratégia mesmo, quer dizer, o Botafogo tentou fazer o que os grandes estão fazendo na Copa do Brasil, que era chegar na casa do adversário, fazer um gol e, se tomar o empate, segurar o jogo e se classificar. Só que a Aparecidense foi lá e fez 2. E aí não dava mais tempo para reagir. Combinaram com os russos. E o Botafogo realmente foi mal escalado. Jogou com 3 zagueiros, 2 laterais presos, 2 volantes. Quando o técnico tentou mudar o time, não deu mais. E aí a gente já sabia que isso ia acontecer por conta dessa liberdade ou libertinagem que as torcidas adquiriram dentro dos clubes. E aí os torcedores se sentem no direito de ir lá, agredir jogador, apedrejar, fazer essas coisas horríveis que a gente vê todo dia. E aí, mais uma vez, isso aconteceu, ocorreu lá ontem na chegada, mas era previsível. O Botafogo é que errou de não armar um esquema de segurança que permitisse a ele a chegar com mais segurança ontem lá. E faltou a gente falar do Atlético, né? O Atlético. O Atlético perdeu, infelizmente, muito ruim o resultado do Atlético, uma verdadeira tragédia esse começo de ano do Atlético, quer dizer, não ganhou nenhum jogo no Campeonato Goiano, 6 rodadas, nenhuma vitória, tomou o primeiro gol, conseguiu empatar depois com o Hugo Gomes. Esse gol aí que a gente está vendo, esse resultado dava um empate para o Atlético, mas depois o Joelson foi lá e fez outro gol para o Altos do Piauí. Detalhe, hein? O Altos do Piauí é um time que tem 5 anos de vida só, viu? 5 anos de vida. Tem 5 anos, já ganhou um campeonato piauiense e ontem tirou o Atlético da Copa do Brasil. O Atlético precisa, depois do jogo daqui, aquele empate contra o Grêmio lá em Anápolis pelo Campeonato Goiano no final de semana passado, eu pensei que o Atlético estivesse reagindo, estivesse melhorando. Mas o jogo de ontem mostrou que não. O Atlético vai ter muito trabalho para entrar no eixo. Tá certo. A gente tem que encerrar. Próximos jogos no sábado, Cid Ramos. O Campeonato Goiano no sábado. Na Semana que vem segunda a com a gente está gente. aqui. Obrigada, Cid. Cid. Um abraço. Até Até logo. mais.